Muito bem, estamos de volta com o RB Esporte especial de final de ano, com Tite, já apresentado aqui para vocês, o nome do ano do futebol brasileiro. Ô, Tite, o que vocês fizeram para o Corinthians voar tanto esse ano? Boa noite, boa noite. Boa Prazer noite. falar contigo. Prazer meu. Olha, foi um ano muito legal. Eu fiquei muito feliz, nós estávamos falando fora do ar, gratidão, desempenho, o que fez no início do ano, o que fez no meio do ano e o coroamento no final do ano com o mesmo futebol apresentado durante essas 3 etapas com o título brasileiro. E Isso mesmo com desfalques que a torcida ficou com medo, né, de o time dar uma caída. Eu também fiquei, boa noite. Eu te confesso, também fiquei. Chegou um momento... Saiu o Guerreiro, quem mais? Saiu o Guerreiro, saiu o Fábio Santos, saiu o Emerson, saiu o Petros, saiu o Mendonça. Nossa. E a necessidade que se fazia, e aí é o importante, o Roberto, o presidente Roberto, no momento decisivo para conduzir o barco, eu digo que é o mentor dessa reestruturação toda, porque nós vimos de 2 grandes campeonatos, porém não tinha batido o campeão, e aí tu perde os 2 campeonatos, mesmo com grande desempenho. E saem alguns atletas, foi esse o momento que eu senti, de certa forma, fragilizado e com dúvidas qual é que ia ser o nosso rumo a ser conduzido, mas felizmente deu tudo certo. E a torcida? A torcida em 2003 pegou no seu pé, né? Até te chamava de empatite, por tantos empates, foram 17 no Brasileiro. Sim. Né? E os adversários dizem que o Corinthians sempre foi favorecido pela arbitragem. O que você pensa disso? Primeiro eu digo que algumas etapas profissionais a gente fica com alguns rótulos. No Rio Grande do Sul era chamado de faceirinho, porque faceirinho faz muito gol e ataca bastante. Aí quando vem... Quando você jogava? Aí quando vem... Era volante, né? Meio campista, mais armador. Depois eu comecei a machucar o joelho e vim mais para trás, aí fazíamos uma função de marcação mais. Aí depois nós começamos e vencemos, tem uma etapa que nós vencemos muito de título, é titulite, que era título para tudo que era lado. Depois nós passamos esse momento que foi o segundo semestre de 2013 e nós com problemas ofensivos, nós começamos a empatar pouco, aí veio, quer dizer, o pessoal encontrar um pouquinho de apelido para a etapa tá cheio, mas foi legal, a situação nossa do direcionamento, né, e a reconduta nossa nesse segundo semestre foi impressionante. Tite, momentos mais marcantes desse ano para você? O gol inesquecível, né? Os jogos inesquecíveis, enfim. Pressão, necessidade de retomada do desempenho que nós tínhamos tido antes. Necessidade, às vezes, de desempenho, mas mais ainda de resultado, porque tínhamos vindo de uma derrota para o Grêmio. Jogo contra o Joinville, muito tenso, muito nervoso lá. Precisávamos vencer, gol do Jadson, 1-0. Foi um alívio, foi tirar assim, um peso de responsabilidade muito grande. Acabou o jogo, os atletas e eu sentamos nas cadeiras, estava assim, tu olhava para o semblante, a gente fazia assim, ó. Tipo assim, nós conseguimos retomar um caminho que estava incerto, estava inseguro nesse momento. Momento mágico, a vitória do Santos de 2-0, que o time passou num clássico 90 minutos sendo superior ao adversário. É muito difícil, Vanucci, isso acontecer, né? O resultado talvez não demonstre o quanto teve de superioridade no placar. O jogo contra o Atlético Mineiro decisivo, as 2 equipes com melhor campanha, no Horto, pressão psicológica, 2 moleques de 18 anos jogando o jogo decisivo. Aí tu pega e coloca eles debaixo da asa e fala assim, moleque, vai pro jogo. Quem mesmo? Malcolm e Arana. E os 2 garotos jogam muito, sabe, não sentem a pressão do torcedor. A gente sabe o quanto é difícil manter a naturalidade. Eu sinto na frente da câmera sendo entrevistado por ti. O atleta também, o garoto, imagina, de 18 anos, está aqui toda a mídia voltada a ele para um jogo decisivo e eles jogarem muito. Quando é que você sentiu que o título já estava assim, encaminhado? Foi o gol do Luca contra o São Paulo. A organização, a formatação da jogada. Se tu puderes pegar, ela sai do Cássio, ela passa por todos os atletas da equipe. Ele faz uma pressão alta, ele marca o adversário, ele agride o adversário, retoma a posse de bola. E o Luca faz o gol, é marcante. E esse segredo do time do Corinthians, jogando com reserva, golear o São Paulo, 6-1? Eu digo assim, Vanucci, não é segredo. É um pouco da oportunidade que o presidente Roberto, que o Andrés, que os outros presidentes me deram, de ter tempo de trabalho que todos os outros técnicos brasileiros não tiveram. Está dizendo, isso é uma crítica a quem comanda, aos dirigentes? É uma crítica aberta. Seleciona bem os profissionais que tu quer. Conversa com eles. Faz 10
come 10 pizzas, 10 churrasco, 10 hambúrguer, o que tu quiser, para ver se há uma sintonia entre o que tu pensa de futebol com aquilo que o técnico pensa. E depois, trabalhe em equipe e não demita técnico toda hora. E essa é a oportunidade. Por que eu falo isso? Eu tive a oportunidade de trabalhar 7, 8, 9, 10 meses na mesma equipe, o titular, teoricamente o reserva, aquele que não está jogando no momento, para que acontecesse isso. No momento que tem a necessidade de tu utilizar, ele vai e produza bem. Isso é mais fruto do trabalho do Roberto, do Eduardo, do Andrés, nessa ideia de futebol e que deram a minha possibilidade de trabalhar. E aquele momento que te deixou mais triste em 2015, se é que ele existiu, né? Teve 2 momentos que foram marcantes. Nós jogamos muito o Campeonato Paulista e saímos dele invictos. Eu confesso, eu vinha para casa, eu vinha para o meu apartamento, falava para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, fazia, nós vamos bater campeão. O time está jogando muito, o time está com nível de confiança alto, o time ele gosta do trabalho, ele se respeita, eu digo, tá muito forte, nós vamos ser campeão. E quando não bateu o campeão, o vestiário sentiu. O Gil ele retratou uma mensagem muito bonita no seu Instagram, falando assim, ele disse, poxa, a emoção que nós sentimos e o choro que eu tive, ele disse, foi próprio de uma equipe que jogou muito, de um grupo de amigos que se gosta de trabalhar. Mas foi uma luta, a vida continua, a vida que segue. E essa foi uma mensagem no final do ano, a vida que seguiu nos proporcionou lá na frente sermos campeões. Muito bem. Não tem jeito, a gente tem que falar sobre seleção brasileira. Como é que a seleção do Dunga se comportou nesse ano de 2015? E se você acha que a gente vai mesmo para a Copa da Rússia em 2016 e em 2018? Vanucci, primeiro eu acredito que sim. Né? É um momento de reestruturação da equipe, né? É um momento de remontagem, de reformatação da equipe e um conceito definitivo e uma opinião definitiva a gente deva ter quando o trabalho tem início, meio e fim. Tal qual antes eu pedi e fiz uma crítica aos dirigentes para que deem sustentação aos técnicos, ele é na alçada da seleção brasileira. Deixa o trabalho ter início, meio e fim e a gente vai ter uma condição de avaliação melhor. Eu, particularmente, acho que vai classificar com tranquilidade. Alguma vez você foi chamado para conversar com a CBF? Aliás, emendando já uma outra pergunta. O presidente da CBF foi preso, está em prisão domiciliar em Nova York, o Marinho, e o que assumiu no lugar dele está sendo muito investigado, o Del Nero. Vanucci, eu fico muito feliz quando a sociedade, de uma maneira geral, e eu também como esportista, nós nos rebelamos, nós não aceitamos mais corrupção, em todos os níveis. Esteja ele no futebol, esteja ele na política, esteja ele no meio empresarial. Há uma indignação geral da sociedade, isso está me deixando muito feliz. Chega de impunidade, corrupto nas diversas áreas, cadeia. A médio prazo nós vamos ter uma sociedade melhor com educação, mas precisa ter punição. Quem faça o corrupto, corrupção mata. Mata o sonho de um garoto, mata a educação de um garoto, mata a igualdade social, mata uma melhor saúde. Não é só um atentado, não é só o assalto, não é só o assassinato. Corrupção mata e nós estamos tendo essa consciência social e não admitimos mais. E eu, enquanto na minha atividade, qual é a minha opinião? Corrupto no futebol, cadeia, chilindró, para ver se faz de novo. Mas você não me respondeu se a CBF chegou a conversar com você. Esse segundo item eu não posso te responder. Não tenho condição de te responder. Não quero te dizer sim, nem não, nem gerar dúvidas, nem ficar enrolando respostas. Claro. Não posso. Claro, te entendo. Só agora eu vou te dizer uma coisa. Eu sou um cara ético. O que eu disser para ti, pode confiar, cara. Senão eu não falo. Eu sou ético. Vamos fazer mais um intervalinho, mas a gente volta já, rapidinho.